Graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo, amém. Hoje nós vamos ler no livro de Lucas, tá? Já de Lucas, capítulo 15, versículo 1 vai até o 32. Fala sobre a palavra da ovelha, das dracmas perdidas e a palavra do filho pródigo, tá? Bom, como essa palavra fala de ovelha, nós vamos focar um pouco mais sobre o que é ser ovelha, tá? Muitas pessoas questionam, poxa, mas ele não é crente, não é irmão? Por que ovelha? Porque quem não tem entendimento acaba distorcendo um pouco a palavra, a mensagem, e de repente com isso não vem abrir nosso entendimento, tá? É bom falar um pouco sobre ovelhas e suas peculiaridades, tá? Bom, como nós estamos falando aqui em ovelha, certo? O 15 fala o seguinte: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs uma palavra, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Então naquele momento lá, os fariseus e os escribas estavam questionando: poxa, quem é esse homem que até os pecadores, ele dá ouvido, ele está no meio dos pecadores? Aí Jesus, sabiamente, falou sobre a palavra da ovelha, né? Ele falou: poxa, tem um rico fazendeiro, ele tendo 100 ovelhas, caso venha perder uma, será que ele não vai deixar as 99 em segurança e procurar aquela perdida até encontrar? Aí mesmo fala sobre também a dracma perdida, fala que havia 10 dracmas, certo? Aí a mulher, que no caso é a igreja, perdeu uma dracma, então ela procurou até encontrar. Isso fala o quê? Perdidos. Aí fala também do filho pródigo também, que é o seguinte: tinha dois filhos pródigos, um se perdeu dentro de casa, da igreja, e o outro se perdeu fora, saiu para a igreja, saiu fora da igreja. Então vou falar um pouco sobre as peculiaridades das ovelhas, certo? Precisamos ter em mente, ter no coração, qual foi a conquista que Cristo teve naquela cruz, certo? A Bíblia diz que Jesus virá nos buscar, isso é fato, certo? Jesus levará a sua igreja para o céu, também fato, mas ele não nos levará para o céu de qualquer jeito. Precisamos estar limpos, cuidados, apacentados e sem ferimentos. Eu vou falar um pouco sobre a ovelha perdida. Você pode imaginar a infinidade de ovelhas que estão perdidas, soltas pelo mundo, que se afastaram do seu pastor, e que adoeceram. Elas estão espalhadas pelo mundo, abandonadas, sem direção, sem fé. E o papel do pastor é o quê? É buscar. Assim como aquele pastor, ele deixou as 99 em segurança e saiu para buscar a que tinha perdido, assim é a função da igreja, certo? Precisamos sair do discurso, olha só, isso é sério, precisamos sair do discurso e entrar na ação. Nós temos que obedecer o comando de Jesus. Qual é o comando de Jesus? Afinal, foi para isso que ele nos levantou, como equipe, como irmãos, como ovelhas, certo? Ele levantou para isso. Está em Marcos 6,7. E depois que pregasse o evangelho a toda criatura, está em Marcos 16,15. Ele deu para nós uma comissão de nós sairmos para o mundo e pregar toda a palavra para resgatar todas as ovelhas perdidas, certo? Agora eu falei um pouco da ovelha perdida, certo? São as pessoas que não conhecem a palavra, as pessoas que estão vivendo nesse mundo, estão vivendo um mundo de pecado, um mundo sem esperança, um mundo sem fé, um mundo onde simplesmente está debaixo do jugo do diabo, certo? Porque isso é a ovelha perdida. Ela não tem o conhecimento de Jesus Cristo, não tem a consciência do que Cristo fez naquela cruz.
certo? Outro fator importante também é o seguinte: as ovelhas desgarradas. Quem são essas ovelhas desgarradas? Existem ovelhas desgarradas, isso é fato. Quem são elas? Já para pensar quem são essas ovelhas desgarradas? Bom, são aquelas que um dia foram do rebanho de Jesus. Olha só que coisa. E submeteram-se ao pastoreio do bom pastor, mas não tiveram força para vencer o mundo, ou as feridas, desgarraram-se, ou ainda por decepção, preferiram abandonar o rebanho. São muitas pessoas que, infelizmente, como acontece hoje em dia, muitas pessoas que, em vez de colocar o foco num Deus Todo-Poderoso, colocam o foco em homem. A decepção é inevitável, entendeu? Então, por algum motivo, com qualquer circunstância, a pessoa se sente magoada, ferida, machucada, aí virou uma ovelha desgarrada. A igreja tem que buscar as verdadeiras ovelhas que ainda têm temor e fé, mas que estão desgarradas. Faz parte da missão de Jesus que nos confiou. Infelizmente, o que nós temos visto é que o número de ovelhas desgarradas tem crescido assustadoramente. Nossa, mas como tem crescido o número de ovelhas desgarradas. Ovelhas que certa feita estavam no convívio do pai, e por algum motivo isso leva naquela passagem do filho pródigo. Tinha tudo lá na casa do pai, só que por qualquer motivo levou a pessoa a sair, entendeu? Ou por dor, ou por qualquer tipo de questão, levou a pessoa a sair do convívio do pai, certo? Simplesmente essa pessoa, essa ovelha, ela não via o pai como um pai verdadeiro, um pai que supre todas as suas necessidades. Ela via simplesmente um pai como um patrão. Ela viu um pai como patrão, e aonde queria ter proveitos dos benefícios que o pai podia dar. Mas não era uma ovelha que estava na presença do pai, o amor, simplesmente por interesse. E hoje em dia existem muitas ovelhas que estão no aprisco do Senhor, que está na casa do Senhor, que está na igreja, que vê Deus como patrão e que em cima disso quer tirar proveito para suprir todas as necessidades físicas e materiais, certo? E de repente essas ovelhas simplesmente vão para o mundo, como o filho pródigo, passou por momentos não tão bons, certo? Passou humilhação, necessidade, só que felizmente, uma certa feita, ele caiu em si e voltou, certo? Só que tem muitas ovelhas desgarradas que não consegue cair em si sozinha. Tem que ter a presença de uma pessoa para acompanhar, para buscar, para orientar, para ouvir, para abraçar, entendeu? Ovelhas fracas. Ovelhas fracas e doentes. As ovelhas fracas são as ovelhas que estão no rebanho. Olha só, essa ovelha fraca, ela fala naquele filho que ficou, que havia 2 filhos, um foi para o mundo, um desgarrou, largou tudo, pediu herança ao pai, e o outro ficou. Só que se for ver bem na passagem, se a gente for abrir o entendimento nessa palavra, os dois estavam desviados, os dois estavam fracos, certo? Como eu falei, a ovelha fraca são as ovelhas que estão no rebanho, querem permanecer no rebanho, mas precisam demasiadamente do auxílio, da ajuda dos irmãos, para poder caminhar com fé, com determinação, e para poder ter o discernimento de ver Deus não como patrão, e sim como pai. Nesse caso, a função das ovelhas forte é o que? Ajudá-las e dar suporte. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Olha só.
Isso é muito interessante. E não agradar a nós mesmos. Tem muitas pessoas hoje que são as ovelhas fortes que não pensam na ovelha fraca, na ovelha desagarrada, na ovelha perdida. Ela pensa simplesmente nela, satisfazer o seu próprio interesse, o seu próprio ego. Infelizmente acontece isso, e tem muito disso. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Está em Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2. Por causa do corre-corre, olha só, por causa do corre-corre do mundo agitado no qual nós vivemos hoje, muitas vezes nem percebemos a fragilidade das ovelhas, mas esse quadro tem que mudar. Durante a nossa vida, assim, devido ao corre-corre, nossas obrigações, ao nosso compromisso, a gente esquecemos de dar atenção às ovelhas fracas, às ovelhas doentes. Nós esquecemos de fazer isso. Isso é normal, isso é inevitável que aconteça, que essa ovelha se sinta solitária, se sinta abandonada, e qualquer vento de doutrina pode afastar essa ovelha, entendeu? Ovelhas quebradas. O que é ovelha quebrada? Quando uma ovelha cai, olha só, ovelha quebrada. Quando uma ovelha cai em tentação, ela peca, ela fica quebrada. Ela fica sem credibilidade, praticamente ela fica sem fé, ela fica sem perspectiva, fica sem esperança, certo? Isso é uma ovelha quebrada. Uma ovelha que qualquer motivo caiu, qualquer motivo teve um deslize, certo? Só que uma coisa é fato: existe ex-filho? Não, nós somos filhos. Quando nós aceitamos Jesus como o nosso único Salvador, nós saímos da condição de criatura para entrar na condição de filho. Amém? E só tem um meio de ser chamado filho. É quando você reconhece a Deus como pai, não como patrão, e entregando a sua vida a Jesus Cristo. Porque na palavra de Deus diz que só existe um caminho que leva até o Pai, que é através de Cristo Jesus, certo? Em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1 e 2, fala o seguinte: nós devemos levar a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que Cristo falou, pediu? Ele falou para a gente ser um aliviador de carga. Falou para nós sermos cooperadores. Falou para nós sermos ajudadores. Se tem uma ovelha que está passando qualquer dificuldade, nós temos que ouvir o que Deus falou, que Jesus falou para nós. Entendeu? Nós temos que levar a palavra, que é a palavra de Deus, a palavra viva. Tem? A igreja que não tem sabedoria, quando eu falo igreja, não estou falando da parte física do templo. Eu estou falando de nós como igreja, nós como pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. A igreja que somos nós, que não tem sabedoria, no lugar de ligar as feridas e cuidar das quebraduras, olha só, ela consegue afastar e abandonar as ovelhas. A pior coisa que tem na vida de uma ovelha é ela se sentir abandonada. De repente, não somos nós todos donos da verdade. Nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, mas com a certeza, Cristo é o único que pode sarar e curar todas as nossas feridas e enfermidades, certo? Então, por isso, mesmo que nós estivermos fracos, desanimados, uma coisa é fato: Deus é a nossa fortaleza. Amém? A igreja que não tem sabedoria, em vez de ligar, em vez de ajudar, em vez de atrair, ela afasta. A igreja de Cristo não pode ser omissa. Quem é a igreja de Cristo? Somos nós. Nós não podemos ser omisso à dor dos nossos irmãos. Nós não podemos fingir que nada está acontecendo. Nós devemos militar, nós devemos lutar, nós devemos ir na frente e interceder. Nós devemos ajudar,
nós devemos cooperar, certo? A palavra do Senhor para as ovelhas perdidas é a seguinte: buscarei a desgarrada e tornarei a trazer a quebrada, e ligarei a enferma e fortalecerei as fortes. A palavra do Senhor para as ovelhas perdidas: buscarei. Para a desgarrada, tornarei a trazer de volta. Para as quebradas, eu a ligarei. E para as enfermas, eu curarei. Essa é a palavra de Deus. Vou repetir. A palavra do Senhor para as ovelhas perdidas: eu trarei de volta. A palavra do Senhor para as ovelhas desgarradas: tornarei a trazer de volta. A palavra de Deus para as ovelhas quebradas: eu ligarei, eu restituirei, eu perdoarei. A palavra de Deus para as doentes, para as enfermas: eu curarei. E para as fracas, eu fortalecerei. Olha só que lindo. Outra coisa, além das ovelhas, nós temos os cordeirinhos. Quem são os cordeirinhos? É em Isaías 40, capítulo 40, versículo 11. Fala sobre os cordeirinhos. O Senhor afirma: com o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. Olha só que bonito. E que amamentam guiará suavemente. Os cordeirinhos representam as crianças. Olha só que bênção. Os cordeirinhos representam as crianças. A igreja deve dar às crianças o carinho, o cuidado e o valor que o próprio Jesus demonstrou. Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 13 e 15. Ovelhas procriadoras. Olha só, ovelhas procriadoras. As ovelhas procriadoras são aquelas que quem o pastor tem um cuidado muito especial, um zelo tremendo. O texto de Isaías 40, 11 descreve o cuidado do sumo pastor pelas ovelhas que geram outras ovelhas. Só uma pergunta. Você tem gerado? Você tem sido uma ovelha que tem gerado? Eu ouvi certa vez uma pregação que pastor não gera, pastor cuida. Quem gera é a ovelha matriz. Você tem sido essa ovelha que gera? Ou tem apenas sido a ovelha gorda, que está só se alimentando e não tem gerado? Você não é estéril. A igreja precisa despertar. Nós precisamos despertar. Nós precisamos incentivar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos ter acesso a essas ovelhas que estão abandonadas, estão perdidas, estão quebradas. Não podemos ser ovelhas estéreis. Isso é fato. Precisamos procriar, precisamos gerar mais ovelhas para a casa do Senhor. Jesus, o bom pastor, ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 29. Jesus é o Cordeiro, olha só, de Deus que tira o pecado do mundo. A maior conquista do nosso mestre não foi como líder, apesar dele ter sido o maior líder do planeta. Olha só, a maior conquista de Jesus aqui na terra foi como ovelha muda. Tremendo isso, viu? Indo para o matadouro por amor de todos nós, as ovelhas do seu aprisco. Por isso, Salmo 100, o versículo 3 fala o seguinte: saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não a nós mesmos.
Somos seu povo e ovelha do seu pastoreiro. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua família. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida ministerial. Que você venha ser uma ovelha ungida, abençoada, separada e perdoada, para que você possa gerar muitos filhos. Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém.